Então, abrindo os trabalhos na parte da tarde, é, muito rapidamente, voltando aqui ao Justiça, Bem-Estar e Economia. A ideia do seminário, ele é um seminário oficina e permanente, porque a ideia é a gente estar explorando o ODS de número 4 da Agenda 2030 da ONU, e em especial na parte que fala, não da educação de qualidade, mas da parte que fala da educação ao longo da vida. Então, a gente identifica a necessidade de uma, não digo uma complementação, mas o exercício da educação a partir de uma lógica, como propõem alguns autores, e a gente identifica em Tim Ingold a melhor expressão disso. A gente vive num dito mundo VUCA, que é tudo muito veloz, é muito incerto, é complexo e ambíguo. E não tem, a gente chegou num ponto de não retorno, então a gente tem que lidar com isso. Só que as instituições educacionais, né, as instituições de ensino, elas talvez não tenham condições de se adaptar no tempo, né, que a conjuntura demanda. Então, a gente parte de algumas premissas, de umas características que a gente não identifica nas instituições de ensino. Quais sejam? Uma relação horizontalizada entre mestre e discípulo, e a gente identifica o aprendizado a partir dessa experimentação, a partir dessa vivência, né? Ao longo de novo, Tim Ingold e Together, né? De uma forma horizontalizada nesse sentido, com uma exploração e incentivo da criatividade e das habilidades socioemocionais. E aí que, enfim, a conta da conjuntura que se deu agora, né, mais recentemente, final do ano passado, início desse ano, e alguns temas, né, estão sendo bastante discutidos, mas ainda de forma muito embrionária. O consumo consciente já tem uma base, enfim, lógico, ele antes mesmo de constar na agenda, o consumo consciente já vinha vindo numa crítica, não ao sistema econômico, porque ele é hegemônico, então não é uma crítica no sentido de antagonizar, mas é uma crítica no sentido de uma chamada à responsabilidade dos próprios consumidores, dos cidadãos, de uma forma geral. E também a questão do pós-desenvolvimento e do decrescimento econômico. Né? No início desse semestre, do primeiro semestre desse ano, quase 170 intelectuais, pesquisadores na Holanda se reuniram e definiram cinco ações, 5 conjuntos de ações para dar conta de um pós-pandemia, digamos assim. E está muito bem definido lá, né, que numa dessas proposições, o decrescimento está lá estampado. E aí a gente vai verificar, claro, o que significa isso, em teoria, e o que significaria isso, levando em consideração as assimetrias econômicas que o mundo apresenta. Então, a gente vive uma aldeia global, sim, mas com uma diversidade absurda, econômica, social, política talvez nem tanto, né? Política talvez seja mais com menos assimetrias, né? Mas no mais, enfim. E é nesse aspecto que a gente, assim, gratidão imensa de ter vocês por aqui. E então vamos começar pela fala do Bianchi e na sequência Margulis. Bom, inicialmente é um grande prazer estar aqui. Eu estava assistindo outro bloco, foi altamente enriquecedor e é impressionante como esses painéis foram planejados de uma forma assim brilhante, porque realmente é uma interconexão muito grande e eu vou abordar vários temas que estão em outros painéis também para poder falar desse tema. E certamente eles também abordarão os meus. A outra questão, eu não estou aqui para explicar nada. Na realidade, eu estou aqui para confundir. Eu trago provocações, atendendo aqui uma convocação dessa pessoa de luz, que é a doutora Valéria Santana. Namastê, namaskar. E vamos ver se eu dou conta desse trabalho. E saúdo
todos os espectadores, saúdo os organizadores, saúdo o co-palestrante, Dr. Sérgio Margulis. A proposta, pelo que me parece, não é de um falar antes, o outro falar depois. Eu vou sendo um fio condutor aqui. O Dr. Sérgio Margulis me interrompa, por favor, a hora que quiser. Faça os acréscimos, as ponderações, as apartes e a oposição que tiver que fazer. Isso vai certamente enriquecer, abrilhantar essa apresentação. Em primeiro lugar, esse painel, que é Consumo Consciente de Crescimento Econômico e Pós-Desenvolvimento, ele se situa no âmbito, no contexto, de uma agenda da Organização das Nações Unidas com metas para 2030, que são objetivos de desenvolvimento sustentável, constituindo um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. A minha dúvida, e a primeira grande dúvida, e que vai nortear toda essa apresentação, é se é possível, ao mesmo tempo, se falar em sustentabilidade, proteção de meio ambiente, clima, em decréscimo econômico, ao mesmo tempo falar em acabar com a pobreza e garantir paz e prosperidade. Em economia, nós temos chamados trade-offs, que são os de grandes dilemas econômicos. Você, na realidade, você acaba nunca escolhendo uma opção pura. Você escolhe blends, né, desses objetivos. E é mais ou menos o que vai acabar sendo feito aqui, né? Mas eu me sinto na obrigação de mostrar que, da forma como isso aqui está, me parece um pouco paradoxal. Deixa eu também esclarecer um ponto. Eu trabalho academicamente, minha linha de pesquisa, tanto em mestrado como em doutorado, é exatamente nessa interface entre a economia e o direito, mais especificamente o direito internacional, e também analisando os institutos em uma genealogia histórica. E é impressionante como isso casou com esse tema. Parece que nós fomos feitos um para o outro. Parece que isso já estava escrito. Em primeiro lugar, para começar essa exposição, observa-se que o direito internacional nem sempre cuidou disso, né? O direito internacional, antigamente, ele cuidava essencialmente de guerra e paz. Eventualmente, ele cuidava também de reconhecimento de estados, cessão de territórios, reconhecimento de direito ao trono, mas não ia além disso. Esses eram os temas tradicionais do direito internacional. Ninguém falava em clima, ecologia, economia no direito internacional. Isso começa a mudar no final do século XIX e ainda na segunda Revolução Industrial, quando você tem a percepção de que determinados problemas são transnacionais. Então, você cria, naquela época, a União Postal Internacional, você cria a União Telegráfica, a Organização de Meteorologia, Propriedade Intelectual, Organização Internacional do Trabalho. Tudo isso nasceu no final do século XIX, numa onda de unificação do direito internacional. Isso foi uma inovação. Mas por que surgiu, né? É uma boa pergunta, porque também houve um grande incremento do comércio internacional, mercê dos excedentes gerados pela segunda Revolução Industrial. Depois disso, nós passamos por uma pulsão de fragmentação que acabou levando à Primeira Guerra Mundial, uma pequena pulsão de unificação com a criação da Liga das Nações e, novamente, a Segunda Guerra. E aí vem um marco paradigmático importantíssimo do direito internacional. Ao final da Segunda Guerra Mundial, sobrevém o surgimento da Organização das Nações Unidas. Você tem a Carta de Direitos Fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que faz aniversário hoje, o que é uma coincidência interessantíssima. Você tem também a criação de um direito humanitário no sentido de punição dos crimes contra a humanidade, dos crimes de guerra, com o Tribunal de Nuremberg. E também você tem um grande incremento do comércio internacional, porque ao invés de se fazer o que fez ao final da Primeira Guerra Mundial, que foram as retaliações,
você criou um plano de fomento às economias mundiais, especialmente as europeias, que é o Plano Marshall. Então, esse foi um contexto de grande unificação do direito internacional, que trouxe o surgimento de uma burocracia similar à burocracia de um Estado, de um superestado, e uma grande proliferação de normas, também internacionais, que não são, em sentido técnico, leis, porque não existe um parlamento, né? Mas elas são a base convencional, a base de leis e tratados, e foi um período muito prolífico. Muito embora seja, como acontece frequentemente na vida, um período de grandes paradoxos. Então, por exemplo, todo o surgimento, todo o direito humanitário que surge após a Segunda Guerra Mundial, após o triste e longo inverno positivista, o retorno dos valores ao direito, ele também vem. Você olha lá, Conselho de Segurança da ONU, são 5 membros efetivos. Você tem lá 2 ditaduras socialistas sangrentas que nunca foram ao Tribunal de Guerra. Ninguém nunca pagou por esses crimes. Você tem 2 potências colonialistas cruéis que mantiveram um jugo sobre áreas imensas do planeta, né? E vem falar em direitos humanos, em impor direitos humanos prêt-à-porter. E você tem uma democracia liberal, que é um modelo onde os negros tinham que sentar na parte de trás dos ônibus e onde o racismo institucionalizado, o apartheid, começou a acabar no governo Lyndon Johnson e só foi acabar definitivamente em 72 no governo Nixon. Então, vejam, esse conjunto de forças gerou um direito humanitário que faz aniversário agora. Você tem um tribunal que pune crimes contra a humanidade e o fez muito bem e desenvolveu e possibilitou o surgimento de vários tribunais subsequentes até chegarmos ao TPI, que era um tribunal militar de exceção com um rito fabricado em cima da hora, com um tipo penal fabricado em cima da hora, posteriormente aos fatos, em que os prisioneiros se suicidavam nas celas sem qualquer proteção e que depois os corpos dos condenados foram queimados e atirados no rio Isar e não entregues às famílias. Então, esse direito Vejam que loucura, que paradoxo. Todo esse aparato maravilhoso que existe hoje de punição aos crimes contra a humanidade, ele surge de uma coisa torta e que era necessária. Esse direito nasceu de um parto a fórceps e o direito humanitário também. Então, já começamos aqui a nossa luta com bastante paradoxo, bastante contradição. E também é importante notar que foi nesse período pós-guerra que esses temas econômicos começaram a ganhar força no direito internacional. Porque essa nossa discussão tem essencialmente uma base econômica, né? A própria ecologia tem um sentido econômico, porque é a proteção de um fator de produção chamado terra ou recursos naturais, né? Então, o sentido é econômico. Nessa época, o capital ele começou a se internacionalizar de uma forma muito intensa, né? Até por conta da necessidade de reconstrução dos países afetados pela guerra. E o capital, especialmente americano, começou a fluir para a Europa e outros países, e desenvolvimento de um comércio também bastante intenso e o surgimento das multinacionais, né? E consolidação das multinacionais. Também é um período em que existiam planejadores que não eram necessariamente socialistas, mas planejadores econômicos nos países ocidentais, né? A economia tinha uma orientação keynesiana, uma orientação intervencionista, e ela buscava o crescimento econômico, buscava o emprego, num certo sentido até utópico, o pleno emprego, né? O que não é correto do ponto de vista técnico. Mas nota-se, isso é importante, frisar para o que vem depois. A preocupação era essencialmente quantitativa. Ou seja, quanto vamos crescer, qual será a inflação, o que é o limite, né, para esse crescimento, como é que vai o emprego aumentar, né? Se ele vai aumentar muito, vai aumentar pouco, as vagas de trabalho.
A preocupação nessa época era quantitativa. Isso durou pelos 30 anos dourados. A pessoa entrava numa fábrica que o pai já trabalhava lá a vida inteira, entrava de contínuo, saía diretor, tinha certeza que esse emprego ia continuar existindo. Era um período que as pessoas tinham esperança. Né? Tinha uma crise, eventualmente tinha uma demissão, ou outra, e o capitalismo é propenso a esses ciclos econômicos, é claro, porque isso é da natureza do mercado, mas você sabia que viria um ciclo melhor depois e que as vagas seriam recuperadas, etc. Isso tudo possibilitou a criação, nessa época, de inúmeras instituições internacionais importantíssimas, em especial as econômicas, como as monetárias, o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, as comerciais, como o GATT, que veio originar a atual OMC, e também aquelas organizações regionais, né, que acabaram gerando até corpos já com uma intuição de supranacionais, como a União Europeia. Mas o mais importante também é que esse desenvolvimento se dava essencialmente através do Estado, do público, do político. O sentido internacional é esse. Né? Os Estados, eles entravam num acordo, assinavam um tratado, uma convenção, e aquilo passava a vigorar, uma vez ratificado, internamente e na esfera internacional. Era assim que as coisas aconteciam nessa época de capitalismo fordista. Mas tudo começa a mudar. Começa a mudar quando? A partir, basicamente, do governo Kennedy, quando eles tentam regulamentar o capital financeiro e o capital financeiro diz bye-bye. Surge o capital offshore. E, depois desse período, vem os choques de petróleo, né, na década de 70, vem a subelevação dos juros norte-americanos, e a partir de 79 até 89, quando você tem queda do muro e consenso de Washington, você tem 10 anos de transição muito forte. Transição para um modelo econômico muito diferente, que é o capitalismo flexível. E todas as discussões que nós estamos tendo aqui só faz sentido no capitalismo flexível, não faziam sentido no capitalismo keynesiano, no capitalismo fordista. Essa lógica keynesiana de crescimento, de emprego, ela vai morrendo, prevalecendo aquela ideia de equilíbrio fiscal, equilíbrio da economia e de Estado mínimo. É o fim da história. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que isso é mentira. De fato, houve um fim da história, porque o discurso econômico da esquerda morreu. Se não foi enterrado ainda, é porque faltou coveiro. Porque, efetivamente, o socialismo real é ineficaz. Efetivamente, o regime de mercado é eficaz. Então, o requisito de necessariedade está preenchido. A questão que se faz é se o requisito de suficiência está preenchido. O socialismo, ele não preenche o requisito mínimo de necessidade. Mas a economia liberal, será que ela preenche de todos os requisitos de suficiência? Essa é uma pergunta muito séria. Bom, então nós passamos de uma lógica de crescimento econômico, de emprego, de busca do desenvolvimento econômico, que é algo mais do que o mero crescimento. E aí você já introduz elementos qualitativos. Tá? Mas isso não é uma coisa recente. É isso que eu busco fazer com a minha genealogia histórica, eu faço isso com vários institutos. Na realidade, isso é uma disputa que vem desde a economia da escola econômica inglesa, lá atrás, uma disputa entre Malthus e Ricardo. Você tem momentos ricardianos na economia mundial e você tem momentos malthusianos. Quando nós passamos dessa economia do capital fordista, que era um momento ricardiano, para o capitalismo flexível, nós entramos no momento malthusiano. Retornamos ao malthusianismo. Porque a gente está achando, e nós passamos a achar, nós não, os senhores passaram a achar, os senhores, não nós, que há limites ao crescimento, que há limites nos recursos naturais, que há limites em todos os fatores de produção, na tecnologia, que há limites no capital, e que, portanto, esse crescimento não pode ocorrer assim,
como vinha ocorrendo nos 30 anos dourados. Há um choque, há um gargalo. Então, o que vamos fazer com isso? Percebam que não é uma coisa inocente. Isso já era uma discussão na década de 70 e que veio caminhando na década de 80 e que permeia tudo o que existe hoje. Né? Então, como é que essa transformação econômica se opera no direito e no direito internacional a partir da década de 70? Em primeiro lugar, pelo surgimento dos novos temas do direito internacional. Esses novos temas passam a consagrar proteção do meio ambiente e o marco dessa introdução dos novos temas do direito internacional numa terceira onda, porque você teve uma segunda onda que foi no pós-guerra, com a introdução dos direitos humanos e da matéria econômica. E você tem uma terceira onda na década de 70, especialmente a partir de 72, da Convenção de Estocolmo, em que você começa a falar de meio ambiente. Aí você começa a falar de responsabilidade social, com o Global Compact. Você começa a falar da questão de controle de arsenais, especialmente nucleares. A constituição de novas cortes internacionais a ponto de haver um tremendo engarrafamento que se chama agora de fragmentação do direito internacional. Segurança alimentar, interconexão de economias, regulação econômica e financeira, regulação monetária, cultura, exploração do espaço e outros tantos temas. E o direito internacional, ele abandona aquele papel de uma esfera diferente, que regula paz, guerra, eventualmente questões transnacionais, e passa a regular os mesmos temas que o direito interno regulava. O direito internacional ele passa a assumir um papel de legislador supranacional. E eu me pergunto se com legitimidade para tanto. Ele vira um direito interno, super direito interno. Isso foi possível por quê? Porque, ao mesmo tempo, a soberania nacional, a soberania do Estado, passou a ser relativizada, que é o termo utilizado tecnicamente. Então, na medida em que o Estado nacional perde poder, isso vai acontecendo ao longo da década de 70, 80 e cada vez mais agora, esses novos temas vão penetrando na esfera internacional e vão sendo trazidos não apenas por fontes públicas, mas também por fontes privadas, pelo terceiro setor, pelas empresas transnacionais, que eram multinacionais e tornam-se transnacionais, porque elas abandonam qualquer fidelidade nacional e qualquer lógica de escala nacional, porque a escala nacional foi superada. Agora nós temos uma escala mundial de produção. Então, são movimentos simultâneos e complexos, que é preciso que a gente compreenda. Somente nesse contexto de capitalismo flexível, de soberania do Estado Nacional relativizada, de governança global multinível e multifacetada, de novos temas e novos sujeitos do direito internacional, de revolução tecnológica, chamada terceira onda, de prevalência do ideário econômico neomalthusiano, que preza o equilíbrio, a restrição, a responsabilidade social, a fragmentação do direito internacional. Só nesse contexto é que se está a discutir consumo consciente, decrescimento econômico e pós-desenvolvimento. Essa discussão não faria o menor sentido na época dos 30 anos dourados. Ninguém abertamente defenderia, naquela época, no cenário econômico, que seria mais importante cuidar do déficit fiscal, de um teto de gastos, do que de crescimento econômico, de um subsequente desenvolvimento econômico, social, do emprego. Ninguém faria isso. E como é que isso começa? Bom, essa reação ideológica, que está na raiz desses conceitos, ela começa com Friedman, numa célebre crítica que é feita num artigo às políticas pós- e neo-keynesianas adotadas especialmente na Inglaterra, que acabaram levando a um fenômeno chamado estagflação, mas, de certo modo, atingiu o mundo todo, em que você tinha um crescimento baixo e uma inflação relativamente elevada. E ele mostrava
que, na realidade, isso decorria dessa política de excesso continuado de gastos públicos que não era sustentável. Então, vejam o sentido do termo sustentável como já começa a surgir aí. Entre esse artigo e o Consenso de Washington, que consolida esse pensamento como hegemônico no nível internacional, se passaram aproximadamente 15, 20 anos. É um período de transição. E a ideia central dessa escola de verdadeira índole neomalthusiana é de que há limites para o crescimento. E, inicialmente, imaginava-se que esse limite seria o inflacionário. Só que essa conversa é muito chata. Inflação, poucas pessoas são preocupadas com isso, etc. E daí que está a inflação, né? E aí, esse eu acho que é a chave de toda a apresentação. Quando esse espírito de época, esse zeitgeist dos novos termos de direito internacional cruza com os neomalthusianos em determinado caminho dessa era de Aquários, surge a ideia dos limites ecológicos ao crescimento. O conceito de que o planeta não seria capaz de suportar esse ritmo de crescimento econômico é que trouxe essa ideia de sustentabilidade também para o campo dos novos termos de direito internacional. Agora, não apenas do ponto de vista da inflação, mas também do ponto de vista da capacidade do planeta suportar esse crescimento. Crescimento populacional, crescimento econômico, e por aí vai. Na realidade, essa visão ela cria alguns problemas. Por quê? Porque, por exemplo, os países periféricos são aqueles que exatamente precisam erradicar a pobreza extrema, a miséria, e está aí um dos objetivos da Agenda 2030, eles vão ter que diminuir esse ritmo de crescimento para que ele seja sustentável, preservando os seus recursos naturais para as gerações futuras. E esse é o discurso. Muitos desses recursos eles vão ficar enclausurados em parques nacionais, sob rígido controle internacional, por se tratar de patrimônio da humanidade, só sendo permitida a sua exploração dentro dos preceitos da nova economia, ou seja, extrativismo vegetal primitivo, agricultura orgânica. A diminuição do ritmo de crescimento é garantida também por uma deliberada redução do consumo. E como é que essa redução do consumo dá? É só pela via da opção do consumidor? Não, na realidade, pela via do decréscimo de renda. E por que isso acontece? Porque você tem eliminação de empregos. O emprego não existe mais. O que você tem agora é o trabalho precário, um trabalho por empreitada, pejotizado, a qualquer preço, porque as pessoas vão lutar para prestar esse serviço de qualquer forma. A grande maioria de pessoas mal instruídas, com formação muito orientada para aquele trabalho específico, esse trabalho vai ser uberizado. O trabalho já está sendo uberizado, ele não vai, ele já está. Você hoje não contrata mais diretamente na administração pública, você não faz concurso público, você contrata uma OS que contrata os servidores, que deixa ele pagar, que desaparece do mapa. Antigamente isso acontecia muito nesse trabalho com os serviços gerais, né? A gente via muito isso. A empresa tinha um monte de gente trabalhando em serviços gerais. A empresa fechava, eles não recebiam nada, em bater 2.000, 3.000 pessoas nesse trabalho. Hoje isso acontece com os médicos, isso acontece com os profissionais de nível superior, né? Por quê? Porque o mundo do trabalho mudou para reduzir custo. E como é que ele reduz custo se ele tem que pagar salário? Porque o salário foi reduzido, na média, porque os rendimentos foram reduzidos, né? Porque você não tem a garantia, ele vai trabalhar sempre, vai trabalhar em períodos sazonais. No período em que o mercado estiver aquecido, você tem trabalho. Quando o mercado estiver aquecido, você vive do que você juntou, se você juntou alguma coisa. É o famoso dane-se. Então, é isso que está acontecendo atualmente. Então, é claro que o consumo tenderá a ser reduzido, o consumo da maior parte da população. Eu não sei se necessariamente por opção, mas por necessidade. Da mesma forma,
há uma progressiva diminuição de aposentadorias e pensões, né? Elas são eliminadas, porque há o desmonte desse aparato do antigo estado de bem-estar social. Como é que na década de 50, 60 você podia pagar e hoje você não pode? Se a economia está mais rica, se tem trilhões de dólares circulando em nuvem entre as economias. Hoje você não pode pagar. Antigamente se tinha muito menos dinheiro e podia. Não é uma coisa estranha isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas é claro que isso vai levar a uma redução do consumo, né? Vai levar a uma redução do crescimento, porque vai reduzir a demanda. Reduzindo a demanda, reduz o investimento. Quem é que vai investir se tem uma previsão de redução de demanda? Então você tem... E aí esses economistas malthusianos, eles imaginam o quê? Eles imaginam que daqui para frente o novo normal é crescer pouco. Que você só tem esses mecanismos de política monetária tradicionais, reduzir juros, elevar juros, etc., compulsório, para poder regular isso, eventuais repiques do ciclo econômico. Mas você não tem uma política consistente de crescimento do emprego, de crescimento da renda, etc., porque não se quer. Porque não se quer. E vou explicar por que não se quer. Faço apenas um parênteses para destacar que é uma preocupação enorme com a carga fiscal de aposentadorias, pensões, de salário de serviço público, por exemplo, mas não há uma preocupação com sonegação fiscal, que é muito pouco combatida, não há uma preocupação com remessa de lucros, royalties, não há uma preocupação com renúncia fiscal, com subsídios feitos justamente aos grandes players globais, que são os que mais desempregam, que são os mais beneficiados por esses benefícios, que aumentam enormemente essa carga fiscal, né? E prejudicam exatamente o mundo do trabalho. São eles os mais intensivos em tecnologia, então eles desempregam naturalmente. Se você é mais intensivo em capital e tecnologia, você emprega menos. Então, é claro que eles estão visualizando uma economia nova em que você, se crescer 1%, 2%, está muito bom. Agora, para um país periférico, crescer 1%, 2% significa que a cada ano você aumenta a fatia da população que não consegue posto de trabalho. Nós precisamos crescer em torno de 4%, 4,5% ao ano para poder garantir que as pessoas que ingressem no mercado de trabalho consigam as vagas. E a cada ano que não se consegue isso, você tem um resíduo que é deixado. E você forma uma enorme parcela de alijados no mercado de trabalho que vão ceder sua força de trabalho por qualquer preço. E aí eu pergunto, como é que é possível você criar uma sociedade de marginalizados, subempregados, com uma enorme concentração de mercado? Hoje foi anunciado que foram movidas ações nos Estados Unidos contra o Facebook. E já havia contra o Google. Na Europa, a mesma coisa. Concentrações de mercado exatamente naqueles setores que são os dominantes e de riqueza, com o desaparecimento da classe média, desaparecimento dos empregos, da soberania dos Estados modernos, sem qualquer resistência. Como é possível que não haja nenhuma espécie de resistência a esse movimento? Na realidade, isso acontece exatamente com o emprego de uma semântica de persuasão. Ninguém pode ser contra direitos humanos, ninguém pode ser contra a proteção do meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, sustentabilidade. Se alguém é contra isso, é um ser humano horroroso, é um ser humano péssimo. E é mesmo. Esses caras descobriram a pólvora. Quem, em sã consciência, pode ser contra esses valores? O problema é o uso que se faz desses valores. Na realidade, esse discurso da sustentabilidade é um meio de garantir a titularidade desses recursos naturais para uma minoria cada vez menor, que é detentora do capital e da tecnologia mais inovadora e relevante, que opera em monopólio natural ou técnico, eventualmente em oligopólios. Também para os membros do Clube Atômico. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Já que um dos objetivos da Agenda 2030 é a promoção da paz.
Esse clube atômico é uma excrescência, desculpa a palavra. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e o Tratado de Tlatelolco, que é o que regula isso aqui nas Américas, ele garante uma espécie de clubinho do bullying. Ou seja, se você é o garoto forte da vizinhança, você pode continuar batendo à vontade e ninguém vai poder fazer nada. Nesses tratados, não se cuida de reduzir seriamente arsenais nucleares de quem já tem. Se cuida de garantir a batuta de quem está com ela na mão e impedir daqueles que não têm acesso à tecnologia de que a atinjam. Muito embora tenha ocorrido falhas nesse processo, né? Até corrupção numa indústria de um país da Europa Ocidental para que um determinado país da Ásia obtivesse o arsenal nuclear. Né? Parabéns para eles. Agora, é interessante, essa sustentabilidade funciona em benefício desses poucos e em detrimento de todos os outros. Esses escravos felizes, que somos nós, todos os outros, são mantidos assim em completa alienação por essas novas tecnologias de informação, né? Que dizem para a gente o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, o que não é, né? Que dizem o que é teoria da conspiração e o que não é. Se alguém fala qualquer coisa que afete esses objetivos aqui que eu estou mencionando, eles carimbam isso como teoria da conspiração. E, assim, com esse carimbo, quem é que vai dizer que não é? Não é? E mais além, né? A gente fala muito em educação e noto que no bloco anterior falaram muito em educação. A educação atual, a educação que foi massificada, a educação que se tem no Brasil e no mundo hoje, em termos gerais, é uma educação que apela para o raciocínio técnico apenas. Ela forma operárias, ela forma formigas operárias. Ela afasta completamente aquela educação de cavaleiro que existia, né? Para quem não faz parte dessa Ivy League. Ou seja, você não tem uma ênfase em ciências humanas, em idiomas antigos e atuais, em filosofia. E isso é gravíssimo, porque as pessoas perderam a capacidade crítica. E não há como haver consciência de coisa alguma, inclusive de consumo, se não há capacidade crítica. Essa educação mais deseduca do que educa. Talvez fosse melhor que ela não existisse. Finalizando aqui, já abrindo a palavra aqui para o Dr. Margulis fazer suas considerações, em uma era de consumo consciente, um conceito que agora também é qualitativo, ele não é um conceito só de quantidades, há vários consumos conscientes, né? Com alguns deles eu concordo inteiramente, com outros concordo um pouco menos, mas respeito, e de outros eu discordo totalmente. Em que pese as boas intenções, na realidade, isso implica, em termos quantitativos, numa redução da capacidade de crescimento dos países, em especial dos mais pobres. E quando você fala, por exemplo, em consumir um equipamento mais eficiente, tecnologicamente melhor, um carro elétrico ao invés de um carro a combustão, etc., você vai restringindo cada vez mais o grupo de fornecedores a quem tem muito mais capital e tecnologia, e você alija produtores que ainda não estão aptos a ingressar nesse mercado restrito, criando uma barreira de entrada maior, restringindo a competição. Então, esse consumo consciente, que no primeiro momento é individualmente correto e lógico e ético, em termos econômicos, no sentido mais geral, ele é prejudicial a todos. E é engraçado, eu vi uma charge outro dia que é a mais pura verdade. Um rapaz Nova Era, né, vestido do jeito como as pessoas se vestem hoje, e ligando um carro elétrico na tomada, crente que está fazendo uma grande coisa, reduzindo a poluição, as emanações tóxicas do carbono fóssil. Mas, na realidade, a energia que está ligada naquele bico de tomada é de uma usina termoelétrica a carvão ou de uma hidrelétrica que cortou o fluxo do rio
e impediu a migração das espécies nativas e matou as espécies nativas. E mandou embora várias famílias que moravam ali, porque a barragem alagou as terras delas imemoriais. Então, notem, todos os nossos atos no universo têm consequências. E muitas vezes a gente não tem noção de que consequências são essas. Nós pensamos estar fazendo bem e podemos estar fazendo mal terrível. A gente tem que pensar muito. O consumo consciente precisa ser muito consciente, mas para se ter consciência, precisa ter educação, é preciso ter cultura. Ora, da forma como está essa questão de decrescimento econômico, de nova economia, de pós-desenvolvimento, de consumo consciente, na realidade, você tenderá a agravar a miséria, especialmente nos países periféricos. Há um risco de que você tenha um agravamento dessas migrações econômicas, ao invés de minorá-las. Porque ao invés de que se fazia nos 30 anos dourados, que é criar estados saudáveis, estados sólidos, com capacidade de operação, por exemplo, no Sahel africano, no Corno da África, nas regiões mais pobres do mundo, e esses estados funcionavam mal ou bem, ainda que eventualmente com ditaduras sangrentas também. O que você tem hoje são estados párias, são estados que não têm capacidade de atender a sua população. Você tem guerras civis intermináveis. É isso que o capitalismo flexível trouxe. E não custa lembrar também o vacilo enorme que a diplomacia norte-americana deu com a questão da Primavera Árabe, né? O governo, especialmente o governo Obama, porque eles imaginavam que seria o fim de uma ditadura socialista árabe para uma ditadura democrática liberal. Acontece que as coisas no mundo não funcionam assim. Você tem uma tradição cultural, você tem uma evolução política que é lenta, você tem uma superestrutura que tem que ser considerada. E eles fracassaram redondamente a área de inteligência deles, a área diplomática, porque, na realidade, o que gerou isso foi um conflito interminável, uma desestabilização que afeta o mundo inteiro. E essa desestabilização se deu por razões econômicas. Só aconteceu a Primavera Árabe não é porque as pessoas queriam acabar com os regimes ditatoriais, é claro que elas queriam, mas porque a fome falou mais alto, porque havia uma elevação enorme do preço das commodities internacionais e essas pessoas não tinham pão. E elas passaram a culpar esses governos. Por isso eles caíram. Então, note, tudo isso está interrelacionado e a gente tem que ter muito cuidado para mexer em qualquer coisa. Muito cuidado. Porque a gente pode não ter controle das variáveis que se seguem. Moral da história. E eu digo isso especialmente aos jovens, que provavelmente estão nos assistindo ou irão assistir isso gravado. Porque, infelizmente, os antigos, quem sabe a gente pode esperar alguma mudança, mas eu não creio. Então, eu dedico isso aos jovens. Desconfie, exerça senso crítico, pesquise a história, estude. Nomes bonitos podem esconder verdades inconfessáveis. Se o Estado é tratado atualmente como uma personificação do mal, por que as organizações internacionais que funcionam segundo acordo dos Estados seriam o bem? Né? Esse pensamento maniqueísta. Né? Na realidade, da mesma forma que no homem, o bem e o mal estão presentes no Estado, nas organizações internacionais. Pior ainda, se o homem é em natureza o mesmo, por que ele se comportaria diferente ocupando um lugar no Estado, em uma empresa, que pode muito bem corromper o burocrata, ou em uma organização não governamental, porque lá dentro tem um voluntário, sabe-se lá de onde vem o dinheiro dessa organização, que não está submetida a nenhuma espécie de controle, accountability. Então, vamos pensar bem. São provocações que eu lanço aqui ao debate. Muito obrigado. Namastê. Gratidão. Gratidão mesmo. Nossa, é incrível como que eu não imaginava, gente. Eu não imaginava. Está sendo uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? O que a gente está conseguindo hoje. Quando você fala dos jovens, né? A ideia é essa.
A ideia é exatamente essa. O seminário ele tem essa preocupação. De alguma forma, está incentivando, inspirando o jovem a sair ou de uma aceleração profunda para, como Alice, né? Sem saber para onde vai e sem certeza nenhuma, que faz parte do mundo que a gente vive, e, em contrapartida, aquele jovem que está absolutamente sedado, né? Como diz o Byung-Chul Han, que eu gosto muito, e ele caracteriza a gente no mundo desse excesso de positividade, ele diz que nós somos verdadeiros homens. A gente é muito morto para viver e muito vivo para morrer. Mas o fato é que paradoxos são muitos, mas é o que a gente tem para hoje. E a gente só, através da reflexão mesmo, e com fundamento na filosofia, que é outra preocupação também do Justiça, Bem-Estar e Economia, sem filosofia não vai. Não vai, e o dualismo realmente ele não serviu para acabar com a. Eu não digo para acabar com a contradição, porque isso bem faz parte, mas assim, para gerar equilíbrio. O dualismo definitivamente não está adequado, né, a esse espírito do tempo, a esses zeitgeist que a gente está vivenciando. Então, Nem na gratidão cabala. imensa. Nem Oi? na cabala, nem na cabala. O dualismo gera conflito, o dualismo não gera equilíbrio. Não, assim, e dentro da hegemonia, porque assim, é um sistema que é de hegemonia e já há muito tempo. O muro caiu, a pátria-mãe, né? Como diziam, não, né? Então é Putin que está lá, e não dá mais. Esse é o sistema econômico que a gente tem, e é esse que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar. Mas gratidão imensa, viu, Bianca? Imensa mesmo. Vamos falar mais vezes sobre isso. Margulis, e aí, o que me diz? Bom, muito obrigado, Valéria e Bianchi, aí, pela apresentação. Eu assim, meio caí de paraquedas aqui, é um ambiente que eu não sou conhecido, eu não sou do grupo de advogados, então, enfim, peço desculpas aí para me entrar meio fora de contexto e também de uma compreensão muito limitada assim, do que eu ouvi. Quer dizer, eu fiz um esforço aqui, já estou ficando um pouco velho e minha massa cinzenta tem uma velocidade de processo. É como se fosse a quantidade de chips que você tem para trabalhar e operar o mais rápido e, ao mesmo tempo, vai escasseando. E aí você não só vai esquecendo as coisas, mas também a sua velocidade de processamento é menor. De qualquer maneira, assim, eu não sei, eu gostaria de não ter entendido, eu gostaria de ter entendido menos ainda do que eu acho que eu entendi, mas do pouco que eu entendi, assim, eu discordo completamente de tudo que eu ouvi, absolutamente tudo. Não tem uma coisa que eu acho que eu ouvi e que eu minimamente possa concordar. Assim, então, assim, da primeira fala até a última coisa, o que eu consegui entender, eu confesso que eu realmente não entendi tudo, mas, assim, então, vou supor, as coisas que eu não consegui entender, eu vou supor que a gente concorda, obviamente, mas as coisas que eu sei que eu entendi, eu sei que eu discordo completamente. Então, assim, é claro que assim, as dúvidas que o Bianchi levanta são todas muito pertinentes e nós todos temos essa angústia, né? O próprio tema que está em discussão, né? Enfim, sobre a sustentabilidade, a possibilidade ou não do crescimento ilimitado, etc. Enfim, são questões que estão aí, que têm reflexões muito diferentes, e, obviamente, ninguém tem uma resposta, e a gente está vivendo aí um momento realmente muito difícil de... Eu não sei,
também sinto muito, não tenho a menor explicação para essa situação que a gente se encontra hoje, em que ele é muito dual, né? Que é muito são vertentes muito distintas para explicar coisas que estão postas aí, que tem mais de uma vertente. O fato é que, por exemplo, essa questão assim assim, eu vou só pegar umas 2 ou 3 coisas que me chamaram mais atenção, e é claro que a que incomoda mais aqui, e eu imagino que por isso que eu fui chamado, que é para vir com a perspectiva da sustentabilidade. Quer dizer, pelo que eu entendi, o Bianco está supondo uma coisa que assim, não é a hipótese que é feita sobre como que os limites planetários, que a gente chama, né? Quer dizer, as limitações do clima, as limitações de recursos naturais, etc., as limitações da natureza, elas não são para ser aplicadas uniformemente para todos os países. Quer dizer, não é para vamos diminuir o consumo. Você não vai chegar em Ruanda e dizer para o pessoal diminuir o consumo em Ruanda. Você não vai chegar na favela da Rocinha e dizer para as pessoas diminuírem o seu consumo. Você não vai chegar em nenhuma região periférica da Baixada Fluminense, Baixada Santista, região norte do Brasil, enfim, não faltam áreas pobres no Brasil, e sequer mencionar que a gente está com um problema de excesso de consumo. Então, não é isso que está se falando. Está falando de quem consome. Quem é responsável pelo aquecimento global, falando assim bem, grandes números, tá? Os países responsáveis pelo aquecimento global são os países ricos. Ponto, parágrafo. Aliás, vamos qualificar um pouco melhor. Não são os países ricos, são as pessoas ricas que são responsáveis pelo aquecimento global. Então, uma pessoa rica em Ruanda e uma pessoa rica no Brasil são tão responsáveis quanto um americano ou um francês rico, porque nós somos ricos e temos uma cesta de consumo que envolve transporte aéreo, carros maiores do que necessário, enfim, uma série de ações que envolvem emissões, etc., que são além do que é possível para a gente não mexer com a questão climática, além do que a gente já chegou no limite. Então, a responsabilidade é realmente das pessoas ricas, mas vamos também, grosso modo, dizer que são os países ricos. Ok, os países ricos são responsáveis, mas aí separando quem não é rico nos países ricos e os ricos dos países pobres. Tem um limite, não tem absolutamente nenhuma condição da gente, quer dizer, respeitando a ciência e a evidência de que a quantidade de gases de efeito estufa que estão lá em cima já estão no limite, vamos dizer, literalmente já estão no limite, e que não tem espaço para mais emissões, ponto. Não tem mais espaço. Então, quem vai pagar a conta? Os ricos, sem sombra de dúvida, são os países ricos. Eles vão pagar e a gente não vai chegar para nenhum favelado da Rocinha, nenhum ruandês ou nenhum habitante de qualquer região pobre favelada e prescindir de consumo. Ao contrário, esse é que é o dado. Eles têm um direito a um crescimento, a uma inclusão, e isso vai se dar ao custo os trade-offs que você falou, ao custo dos países ricos e das pessoas ricas vão ter que abrir mão mesmo do seu consumo, porque não tem mais emissão para jogar lá para cima. Ponto. Vai ser dado. Assim, para não causar hecatombes de outras dimensões. Lembrando aqui também um parênteses, aí que também não é necessariamente a sua área, tem uma diferença muito grande entre a sustentabilidade de maneira geral, como a questão ambiental vem desde o Silent Spring, você fez referência em 72, etc., que são a questão das águas, das florestas, da poluição do ar, dos minérios que vão acabar, etc. e tal, e a questão climática. São coisas realmente completamente diferentes. São assuntos que estão na mesma maleta, né, do meio ambiente, mas são problemas completamente diferentes. No sentido que a questão climática mexe com tudo, absolutamente tudo, incluindo a própria sobrevivência do homem na Terra. Ela tem outra dimensão. A questão climática não é uma brincadeira, não.
Então, ela tem limite, claro, e fim de papo. A gente pode, assim, na questão, sei lá, das águas, a gente ainda tem um espaço para... Eu concordo, tem muita tecnologia, a gente não está perto de um limite de uso na maioria das situações, mas em muitas situações a gente também já passou do limite. Um exemplo banal, Brasil, Rio São Francisco. As usinas hidrelétricas jamais, nos próximos 500 anos, vão poder produzir a energia elétrica que elas foram projetadas, porque jamais o Rio São Francisco vai voltar a ter a quantidade de água que ele sempre teve, por consequência das mudanças do clima. Ponto. Isso aí, viva-se com isso. Então, assim, tem situações em que são dramáticas, trágicas, às vezes, os impactos. São Paulo tomou um susto aí há uns 4 anos atrás. Não, passou, aí esqueceu, já ninguém se lembra mais do apagão da água lá de São Paulo, mas aquilo foi, não só vai acontecer, mas vai acontecer mais intensa e mais frequentemente. Inclusive, o Rio de Janeiro, é bom que se prepare, porque vai vir para o Rio de Janeiro e vai vir para todas as bacias aqui da região sudeste, enfim. Não tem como reverter, isso é da natureza. Então, a gente é melhor não brigar com isso. Isso é um dado, né? Assim, enquanto que eu concordo que boa parte dos limits to growth, por exemplo, minérios, ele tem esses limites. Eu não acho que não é que eles não existam. Eles, quer dizer, a nossa capacidade, as tecnologias, elas são tão, elas têm capacidade de desenvolvimento ainda muito maior. Você produzir a produção agrícola, por exemplo, é ridícula a produtividade que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente sabe que você poderia multiplicar por 10 a produtividade de qualquer cultura. Então não é falta de comida que é o problema do crescimento econômico. Obviamente não é isso. Eu não acho que isso seja um problema. Claro que a gente não precisa abusar da capacidade de resposta da natureza, mas eu acho que não seria esse um limitante. O limitante não é imediatamente esse. Agora, é óbvio que o problema é falta de vergonha na cara das pessoas e ter uma distribuição de alimentos e de renda decente. Então, é claro que você tem muita fome. Gente aqui a 50 metros da minha casa, que gente que morre de fome. Então, bom, é uma vergonha para mim, uma vergonha para a sociedade que eu vivo, para o governo que me rege, enfim, é um absurdo, é inaceitável, é nojento. Mas, quer dizer, não é a falta de comida, tem comida. Ela está mal distribuída, enfim. Então, tem as coisas que são da natureza, que a natureza, obviamente, atualmente no Saara, não tem água, não adianta você... Né? Não tem água, é um limitante, e lá não adianta você querer pensar em fazer produção de cana-de-açúcar, que é uma cultura altamente demandante de água, não vai fazer cana-de-açúcar no Saara. Limite do crescimento, ponto. Respeite isso e não é que não seja possível, mas com as tecnologias atuais e com o custo que vai ser para você fazer cana-de-açúcar no Saara, é melhor você fazer cana-de-açúcar em Piracicaba, que você tem todas as condições geológicas, ambientais, geoambientais para a produção e climáticas para a produção de cana em Piracicaba. Então, assim, você tem esses limites do crescimento, e eles não são para ser aplicados uniformemente em todas as pessoas do mundo. Eu não acho que quando eu estou protegendo, salvaguardando o mundo das mudanças do clima, mas também a questão das florestas, a questão dos solos, a questão das águas, etc. Eu não estou salvaguardando isso para os ingleses ricos de Hampstead, que gostam de ver os documentários da National Geographic e ficam encantados em ver uma floresta tropical pujante. Não é para eles que eu estou protegendo, eu estou protegendo para mim, para os meus filhos, e para a gente que está aqui, e para achar que isso vai lá para frente. Eu acho que assim, a nossa existência nesse planeta é tão preciosa, a gente tem eu sou completamente laico, ateu, e não me atenho absolutamente, não creio em absolutamente nada além do que está aqui dentro da minha cabeça, desculpe, o jeito que eu sou, e eu acho uma sorte absurda a coincidência da gente estar aqui
nós, seres humanos, aproveitando do planeta Terra, como ele está nessas condições hoje em dia, lembrando que há 5 milhões de anos já não era igual como é agora. 100 milhões de anos, então, a gente nem existia e os vertebrados estavam começando. Então, enfim, esse momento agora é tão precioso, assim, pô, o mar, a praia, a gente respira bem, a temperatura é agradável, grosso modo, né, assim, da Terra, etc. Então, assim, a gente está passando por um momento que isso, obviamente, vai acabar. Enfim, de um jeito ou de outro, obviamente, a gente não vai ficar aqui por tanto mais tempo assim, mas vamos aproveitar. Então, assim, a gente acelerar a deterioração completa dessa natureza, desses recursos naturais, é uma burrice. Assim, vamos deixar isso o mais tempo possível e a natureza um dia vai se encarregar de dar um fim a esse luxo que nós estamos vivendo, que é um momento assim, se lembrar que há 10 mil anos atrás foi inventada a agricultura e há 5 mil anos atrás foi inventada a roda, e 5 mil anos depois a gente está aqui andando de telefone celular, não sei o quê, mas isso, vida curta, quer dizer, bota aí mais 10 mil anos para frente, já vai ser outra história, né? Assim, isso se o clima tiver minimamente como ele está hoje e o que provavelmente não vai ser mais possível. Enfim, quer dizer, tanto essa sustentabilidade, eu discordo, achar que esse esforço todo tem qualquer... eu estou favorecendo as populações ricas, aos países ricos, e em detrimento... Ao contrário, eu acho que a preservação dessa natureza, dessas condições naturais do planeta, são elas que são a salvação para o crescimento e o desenvolvimento de cada região, quer dizer, com as condições que lhes são dadas, e ponto. Quer dizer, eu acho que, ainda mais o Brasil, por exemplo, porque assim, o Brasil mais abençoado, né, que a gente fala, abençoado, né, pelos recursos naturais, e é mesmo, né, quer dizer, um país que tem, fora os Estados Unidos e possivelmente algum outro país que tenha tantos recursos naturais, e água, etc., e solos bons, e florestas, que pouquíssimos países têm esse privilégio. Então, a gente é um país, nesse sentido, abençoado. Agora, a gente é uma porcaria de um país, né? Um país que foi... o Brasil foi feito, eu acho que é o conceito de Brasil, e aí só se me permitirem uma divagação política, eu acho que assim a minha leitura, que não é minha, mas eu endosso completamente, é que esse país aqui foi feito... É um país quase que foi feito para o fracasso, né? Assim, o Brasil é um país feito para ser escravocrata, um país para ser violentado em seus recursos naturais, um país para ser colônia, um país para ser fracassado. Assim, toda a natureza que tem, e não foi um país... Esse país não vai para a cabeça. Aquele negócio do país do futuro que nunca chega, né? Parece que o projeto de Brasil é um projeto para ser sempre isso, quer dizer, um provedor de serviços para o mundo, para seja quem for, uma empresa de madeira, uma empresa inglesa de carvão, não interessa, é para ser explorado. Então, nesse sentido, eu acho que esse sucesso do Bolsonaro, acho que representa isso. Ele representa o fracasso, é o sucesso do fracasso do Brasil, né? Porque é para ficar na onda dos outros. Esse país não é para ele ir para a cabeça, não consigo entender isso. Quer dizer, ficar copiando o que tem de pior dos Estados Unidos, enfim, é um absurdo, né? Então, assim, eu acho que eu voltando só e fazendo referência para fechar, né? O que eu ouvi do Bianchi é isso. Assim, eu acho que nós temos absolutamente que respeitar os limites do crescimento, independente da questão econômica, que posso concordar um pouco mais que assim, eu sou mais obediente às limitações da natureza e, aliás, essa Covid está dando um tapa na nossa cara para dizer assim, acorda, cara, porra, uma merdinha de um um micróbiozinho, que não é um micróbio, é um vírus, né? Um vírusinho de meleca, que sai lá não sei de onde, lá na China, que
para o mundo por 2 anos e fica sem resposta, diz, agora está a vacina. Quer dizer, eu consigo imaginar daqui a 2 anos, depois da vacina, ninguém se lembra do Covid, né? Vai todo mundo estar ainda correndo atrás do prejuízo. Vou estar indo no bar mais do que eu sempre fui, porque eu fiquei 1 ano sem poder ir no bar beber toda noite. Então, eu vou acelerar para caramba e tirar o prejuízo. Então, vai todo mundo tirar o prejuízo e vai esquecer desse negócio, até que venha o outro Covid. Né? Assim, eu aprendi numa palestra aí de um professor lá do INPA, da Amazônia, ele dizendo, na Amazônia, conhecidos, tem 2.000 tipos de vírus iguais a esse do Covid. 2.000. E que eles estão lá contidos porque a Amazônia está lá contida ainda, mais ou menos. Aí começa a botar fogo e quebrar negócio, esse vírus não vai ser queimado, ele vai para algum lugar. E aí começa a história. Ou seja, é uma brincadeira de muito mau gosto, essa de não respeitar. Quer dizer, é claro que a questão do Covid não trouxe, foi um sinal da natureza. Sei lá. Mas acaba, assim, cai para a gente bem essa ideia de que, olha, a natureza deu um acenozinho para a gente, gente, vocês estão tripudiando da capacidade de resistência do planeta, assim não dá. Então, eu acho que eu tenho uma certa esperança aí que a gente saia dessa crise e realmente tem que ter uma consciência, principalmente quem pode ter consciência. Pedir para a pessoa pobre, não quero consciência nenhuma, não se preocupe, vai estudar, vai... Desculpe pelo gap de anos e anos de injustiças, de não inclusão, etc. Então, não é para essa gente que a gente está pedindo para diminuir o consumo. E a outra questão é essa aí grande, né? Quer dizer, aí o mundo já mudou, as economias não são nacionais, são transnacionais. Você não pega. Como é que pega o Google? Como é que você... Vamos pegar agora a Google e botar a Google num processo. Isso ainda não está inventado. Né? E o cara não está inventado, isso não está dado. Isso aí é coisa do direito aí para vocês. É assim, cara, eu quero abrir uma ação contra a Google. Pronto. Os caras, todo mundo ri, né? Que nem assim. É mais fácil você abrir uma ação contra o presidente Trump do que você achar como é que é essa ação que você falou aí do Facebook, né? Vamos pegar o Zuckerberg. Porra, eu já estava rindo aqui, né? Eu digo assim, meu filho, vai pegar o Trump você ainda pega, agora o Zuckerberg você não pega de jeito nenhum. Esse mundo completamente... E aí, só para fechar, então, minha última coisa, essa coisa, assim, essa sua leitura, se você não tivesse falado isso, eu não ia ter entendido ao final se você é de direita ou esquerda. Mas aí você falou muito claramente a sua repulsa ao socialismo, né? Você diz, até anotei, você diz, o socialismo ele não preenche os requisitos mínimos para atender as necessidades de todas as pessoas do mundo, ou todas as pessoas de um país. E, obviamente, essa é uma frase que eu sou um cara tradicional da velha esquerda, né? Assim, e quando eu ouço essa frase, eu digo assim, porra, ainda bem que a gente tem os sistemas capitalistas de direita, né? Porque eles dão muito bem conta de atender as necessidades, ao contrário do socialismo, que realmente provou-se que ele não atende essas necessidades mínimas. Né? Então, essa comédia de que, obviamente, não é o sistema per se, é a maneira como eles são implementados. O sistema falido da União Soviética era um sistema totalmente antidemocrático, para começar, e, portanto, nojento, mas não quer dizer que necessariamente, aliás, ao contrário, a teoria econômica diz que o que um mercado, um equilíbrio de mercado, no sentido pleno, né? Assim, o que é a economia de mercado? Ela aloca da forma, com dadas as condições, né? De informação, de etc. e tal, custo de transação zero, a economia de mercado aloca da maneira mais eficiente possível os recursos e ela é a mais eficiente possível. Mas, igualmente, o central planner, se você tiver um planejador central que conhece todas essas condições, ele vai também fazer, se ele souber todas as preferências e tal, ele vai fazer exatamente por isso que os dois sistemas seriam equivalentes. Então, quer dizer, não é pela teoria que o sistema socialista, uma sociedade socialista não funciona. É porque a gente teve uma péssima experiência, não deu certo e
Então, assim, não é um modelo a seguir. Se bem que também, se você perguntar como é que são os países, a Dinamarca, por exemplo, hoje, se falar com qualquer empresário, qualquer pessoa, cidadão típico da Dinamarca ou da Suécia, ele vai dizer assim, porra, essa merda desse país que eu vivo é uma ditadura da esquerda, porque porra, tudo que eu produzo vira imposto, eu não posso isso, não posso aquilo. Só que o Estado faz tudo para o cara também, né? Se ele quiser ficar chupando bala o dia inteiro na praça, ou se ele quiser trabalhar feito um condenado, o Estado vai tomar conta dele, ele tem tudo pago, ele tem universidade paga, a família dele tem medicina toda coberta, a melhor medicina do mundo, etc. Ou seja, o cara reclama, porque isso aqui é uma ditadura do Estado. Então, enfim, são temas quase que de esquerda, num certo sentido. Mas, quer dizer, não são de esquerda, porque eles são regimes capitalistas, etc. Mas, enfim, é uma confusão do diabo essa discussão. Eu me estendi muito mais do que eu devia, inclusive podia, porque eu tenho uma reunião do SME que eu tenho que fugir para ela, e é ótimo, porque agora o Bianchi vai poder tréplica em cima do que eu eventualmente falo sem eu poder estar ouvindo. Mas peraí, eu vou ter que gravar. Antes do Bianchi falar, assim, nossa, igualmente, Margulis, adoro. Adoro a capacidade assim, de vocês, né, poderem divergir, isso é uma bênção, entendeu? A divergência, o diálogo, assim, o diálogo é exatamente isso para mim, né? É você recepcionar a divergência e ter a capacidade de não levar isso para o coração a ponto de interromper, né, o processo, porque é dialógico sempre, não pode ser de uma outra forma. Mas em algum momento da tua fala, Margulis, em relação ao que o Bianchi colocou, um ponto específico, eu não me lembro qual foi exatamente, não me lembro mesmo. Sou até uma pessoa conciliadora, mas não me lembro. Mas me lembrei de uma história, assim, tem 40 anos, eu fiz a conta agora. Bizarro, né? Enfim, a história é a seguinte, e fala sobre exatamente essa parte que você, Margulis, falou sobre o não vai para as cabeças, enfim, não vai para a cabeça, e o feito para não dar certo, né? E o estigma, e que não é estigma só, e não vem do nada, né? Não vem das nuvens, como dizia o Faoro, é real, o nosso estigma de colônia, né? Que a gente perpetua, em que pese que exista, como falou originalmente, né? Enfim, tem estados modernos, e eles têm autonomia, têm soberania, etc. Mas o fato é que o estigma de colônia existe. E a história é a seguinte: a gente tinha um livro, era São Bernardo, para ler no colégio, e vários, né, não lemos. Não lemos. E alguém do meu grupo descobriu que estava passando o filme. Eu acho que era no Roxy, que até fechou as portas há pouco tempo, né? E aí saímos de lá na véspera, saímos do subúrbio do Rio de Janeiro para não exatamente passear, mas cumprir a tarefa, né, do colégio, que era assistir São Bernardo, que a gente não tinha conseguido. E aí, quando chegamos lá, já começado o filme, na época tinha o tal do profissionalizante, estava lá o pessoal da turma de Química, ficamos sabendo, inclusive, que nosso apelido na época, eu e umas amigas, era de As Frenéticas, a gente não sabia, e tocando o maior zaralho, literalmente, dentro do cinema, a ponto da gente não conseguir acompanhar. Era um dia de semana, à tarde, então o cinema realmente não estava muito cheio, era um outro tempo, onde as pessoas iam ao cinema no final de semana. Na Night to Five, as pessoas não tinham essa oportunidade. E aí, de repente, na época do Lanterninha, né? Veio o Lanterninha, porque os meninos realmente... Eu estava ficando muito chateada, porque nem o livro, nem o filme, eu não ia conseguir fazer a prova, e eu tinha uma perturbação com as notas, tinha que ter boa nota. Resumo. Quem mandou o Lanterninha acender as luzes em cima dos meninos, né, da turma de Química, foi uma figura magra, um estilo, parecia o Gabeira, assim, quando eu olhei, eu disse, é aquele cara que acabou de voltar. Não era.
mas era muito parecido. Não sei, de repente ele devia copiar. E aí ele começa a fazer um discurso, ele se levanta, né, em frente à fileira dos meninos e começa a fazer um discurso muito, muito inflamado, ele realmente estava muito chateado. E ele começa a dar um esporro em regra nos meninos, né? E em algum momento, finalizando, ele dizia o seguinte: seus consumidores de cultura americana de merda. Isso tem 40 anos, né? E até hoje eu tenho isso muito na minha cabeça, porque aquilo me ficou, né? Me chamou a atenção. E gravei a cara do cara. Lógico que hoje não conseguiria. E hoje a gente fala muito em apropriação cultural. Em algumas situações, na maioria delas, dentro do excesso de polaridade que a gente vê no mundo, né, de polarização de tudo, se fala muito da questão da apropriação, mas quando se fala, se abstrai o tanto que, como consumidores, a gente acaba por funcionar de forma absolutamente manipulada e apática. Em algum momento, a gente perdeu, e assim, eu queria até saber mais, mas eu tenho dificuldade, assim, saber mais sobre economia comportamental. Porque, assim, ao contrário do que a gente aprendeu na escola, né? O mercado era alguma coisa que recebia a demanda do consumidor. Hoje, há algum tempo, em verdade, o mercado ele é que define qual vai ser a do consumidor. Então, quando eu sou chamada, enfim, em qualquer circunstância, até do dia a dia, para falar sobre a questão do consumo, eu sempre fico muito desconfortável, porque vejam bem, essa história tem 40 anos, eu estou com 55. Se esse camarada, né, dizia isso, né, sobre o nosso... E veja, ele não dizia só que nós tínhamos um determinado perfil de consumo. Ele fala o consumo de uma cultura. E quando a gente fala na aldeia global, não tem só o consumo do cara que está em Chad, que está na Rocinha, como você, Margulis, falou, mas tem aquele consumo que é hegemônico e que ele iguala. Eu me lembro que, num determinado momento da vida, que eu fiz uma pós de ciência, de uma escola de políticas públicas e governo, e eu tentei entrar no IUPERJ para fazer o mestrado, mas eu fiquei sem forças, porque naquele momento eu só via, e eu tive sempre, desde muito jovem, um envolvimento muito grande com a política, mas por conta da história das desigualdades, né? Enfim, muito jovem mesmo, me envolvi diretamente com política mesmo, e acreditava, né? E no início desse milênio, o que eu percebi é que a relação que eu conseguia ver como a mais igualitária entre as pessoas, e que eu repito muito em relação a essa coisa da agenda, assim, dos 5 pilares, o primeiro logo são as pessoas, eu acho que não é por um acaso, né? É a responsabilidade nossa, individual, coletivamente, como instituição, como whatever. Então, assim, o que eu conseguia ver no início do milênio com uma relação mais igualitária, bicho, era o consumo. E vi isso, né, a partir do tal do celular, né? Então, você conseguia ver nessa bagaceira aqui, que eu custei a apropriar isso, né? Eu custei muito, custei, fiz resistência. Então, assim, eu consegui ver, eu assisti isso, né? Uma pessoa assim, uma pessoa na praia,
Até foi Ipanema que vi. Com certeza, né? Bastante pobre, né? Pobre do ponto de vista assim, da escassez toda, a escassez da educação, saúde, moradia, oportunidade, o que fosse, enfim. E era, bicho, um último tipo. A pessoa que estava comigo, que eu não lembro quem era, não lembro, inclusive fez um comentário que hoje, nossa, tranquilamente seria compreendido dentro dessa polarização, é roubado. E aí foi quando eu comecei a pensar, e interessa se é roubado ou não? Do ponto de vista sócio, interessa. Mas do ponto de vista cultural, é consumo anyway. O desejo e a vontade, né? Ele é projetado no mundo, nesse indivíduo, igualmente. O tanto, inclusive, que a juventude, principalmente, o tanto que a juventude não consegue lidar com a frustração, tem muito a ver com que esse mercado impõe, que é o sinônimo de sucesso, de inclusão. E é a partir desse... As pessoas ficam falando muito inteira em si. Não. É mais básico, e aí muito... De forma assim, muito... Enfim, como o próprio Margulis falou, acredito no que tem na minha cabeça. Mas assim, muito básico, muito higiênico mesmo, tá, assim, na realidade, o desejo ele está manipulado, e desde a tenridade. Então, o ser, em verdade, ele começa já há algum tempo a ser montado, forjado, manipulado. Aí, enfim, os antropólogos vão dizer uma coisa, enfim, cada um vai dizer uma coisa, mas o fato é que o consumo é que define. E o consumo ele acaba por se traduzir no todo o resto, né? E aí a política está... a estrutura da política, a dinâmica da política, a gente não vê mais a política clássica. Eu não consigo mais, já há muitos anos, eu não consigo. Tudo bem que Bobbio falou isso, acho que foi Bobbio, né? Na década de 80 ainda, fiquei chateada. Eu digo, não tem esquerda, direita. Eu não tenho conforto mais, porque a política se distanciou muito daquilo que eu compreendia enquanto política, né? Ela se distanciou e virou mercado também. Então, assim, o negócio que, assim, alguma coisa que me desestimulou, tudo bem, fiz um trabalho para um produto, né? Criei um produto em cima disso, e aí, lógico que a legislação não se adequava ao meu produto, né? Porque aí me veria como advogada, como uma pessoa que estaria fazendo, como é que era o nome daquilo na época? Eu estaria, de alguma forma, fazendo captação de clientela, né? Então, eu tive que optar entre um trabalho social, que, assim, por que não? Remunerada a partir disso, né? Eu teria que fazer uma opção, enfim. E o fato é que, quando eu ouço falar sobre decrescimento, o meu sentir tem muito mais a ver com o restauro da filosofia na educação, da filosofia. Eu não digo a religião, não, porque até se for falar sobre isso, eu acho que realmente boa parte do tanto da curva que a gente saiu foi porque tiraram, não Deus necessariamente, mas o divino do meio. Aí agora tem os gurus, tem as meditações e tal, os antidepressivos, né? Está tudo entrando nessa função que lá atrás, né, teocentrismo não precisava. Enfim, mas não por isso. Mas assim, eu penso que dentro de uma lógica assim, de educação, a gente deve correr para colocar alguma coisa, enfim, um paralelo, um complementar daquilo que as instituições educacionais não vão conseguir dar conta de se adaptar e promover as correções necessárias. Então, assim, quando eu penso a formação da cidadania global, eu penso a partir justamente de tantos estigmas, a gente realizar eles como fato, né?
e transcender um bocado, mas assim, se mantendo aqui, entendeu? Nesse plano mesmo. O consumo é o consumo mesmo. E assim, a gente é muito mais igual quando a gente fala do consumir do que em todo o outro resto. Sabe como é que é? Entende? Percebe? Mas é isso aí. E a gente podia falar mais vezes, porque eu penso que uma alternativa imediata só vem da consciência mesmo e do tanto que a gente estiver disposto a tirar véu. Porque senão a agenda, né, como independentemente da origem, e essa crítica que o Bianchi fez não da questão da sustentabilidade, mas a questão da própria agenda, e da questão desenvolvimento e sustentabilidade, é uma crítica que eu já vi muito e de pessoas até ligadas à sustentabilidade há muito tempo. Assim, só que no Brasil, justamente por conta desse viés, esse estigma natural de apropriação cultural de tudo, e colônia, etc., a gente tem uma tendência muito grande aqui a transformar a agenda num produto de fachada. A gente já começa a ver os cubos coloridos em todos os lugares, né? E quanto mais a gente tiver assim, a cara de pau mesmo, né? O abuso de divergir, né? Ainda que seja, e fundamentalmente, né? Para explicar, olha só, peraí, tem uma coisa aqui que é a sustentabilidade de uma forma geral, tem uma outra coisa aqui que é a questão do clima e não tem condições mais de colocar. Então, que seja, para na sequência a gente discutir assim, tá, vamos pagar a conta como? Não é verdade? Assim como o mercado como o europeu, né, eles não dividiram lá economicamente, olha, você fica com isso, você fica com isso, então tá. Quem é que vai, como é que a gente vai distribuir essa bagaceira aí, né? Enfim, mas isso, se não ficar aqui toda a vida, assim, nossa, vamos concluir, vamos fechar, que a gente já está atrasado para o outro. Aí, considerações finais, mas uma gratidão imensa. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha outras oportunidades. E a ideia é levar isso mesmo para os jovens. Vai ser compactado de uma outra forma, porque ninguém está lendo, ninguém aguenta mais live, ninguém aguenta mais muito tempo de alguém falando sobre alguma coisa. Então, isso tudo vai ser bem, enfim, formatadinho para poder ir para o ar com uma coisa de... E aí, gente, qual vai ser, né? Mas então, por favor, conclua. Bianchi primeiro. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de falar aqui. Com relação ao Sérgio, já para ficar tranquilo, não vou fazer uma réplica ameaçadora. Eu só queria esclarecer que eu tenho a impressão que, de alguma forma, houve uma falha de comunicação em alguns aspectos do que eu disse e que não chegaram ao destinatário da forma como eu imaginei que chegassem. Isso fica como uma lição para mim, para que eu seja um pouco mais claro nas próximas exposições. É só isso. É o mal da profissão. Tranquilo. Valéria, eu tenho que também puxar, porque eu te falei, eu tinha um compromisso, na verdade, 2h30, eu realmente preciso encerrar. Agradeço muito, adorei o debate com o Bianchi, muito bom, muito curioso, como você falou, exatamente isso. Assim, é super legal a gente estar trocando essas figurinhas e estar exposto a ideias exatamente contrárias. A gente até, inclusive, a gente enfraquecer as coisas que a gente acha que não tinha certeza e que pode melhorar, ou fortalecer as ideias que a gente acha que estão certas. Mas, enfim, sempre muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Desculpe aí qualquer coisa. Não, de jeito nenhum, não tem que se desculpar, ao contrário. Entendeu? Prazer muito. Para você que veio para. A ideia é quanto mais disciplinar, melhor. E o nosso abuso também, porque aí a gente teria que se desculpar. Porque, assim, os que apareceram por aqui e que vão aparecer ainda durante o seminário da área do direito, de alguma forma, somos os abusados, porque as armaduras, independente de a gente estar no Brasil, enfim, é muita, bicho, é muita armadura. Então, para a gente falar
sobre sustentabilidade dentro lá daquele tal 16, que é paz, acesso à justiça, instituições eficazes, é muito difícil, Margulho, você não tem ideia. É muito difícil. Gratidão imensa, muito prazer, gente. prazer, Bianchi, prazer vocês, todo mundo. Obrigado.